Então, vamos lá, boa noite. Vamos dar continuidade ao simulado. Nós estamos terminando hoje a prova de pedagogo. A prova foi aplicada para outra universidade, que foi a UNILA, mas quem organizou e desenvolveu a prova foi a UFPR, tá? Então, faltou a questão 34 e 35. E aí, na sequência, a gente começa uma prova de TAI, que foi para a UFPR, né? A UFPR fez a prova e aplicou para a própria universidade, tá? Só para vocês se localizarem aí. Então, a gente termina uma prova e depois já começa a outra. Então, vamos terminar aqui. Essa aqui eu estava falando, né? Aquele dia, segunda-feira. Uhum. Eu bem empolgada e daí nem sabia que a internet tinha caído. Então, vamos lá. A gente parou na questão 34. Enquanto ação intencional e planejada, a educação escolar se constitui na mobilização de um conjunto de sujeitos em torno de um projeto comum. Desse modo, demarcar uma determinada forma de planejar implica em tomar posições políticas e pedagógicas. Sobre o planejamento da educação no Brasil, considere as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Primeiro, o planejamento do sistema educacional ocorre em nível macro, que se refere ao planejamento de todo o sistema educacional do país, ou do estado, ou do município, e diz respeito aos direcionamentos da política educacional e a melhor forma de alcançá-los. Naquela aula que a gente trabalhou sobre os tipos de planejamento, né, a gente viu, e aí que existe planejamento macro, né, que é esse realmente a nível de país, estado e município. Então, por isso que eu tinha pintado aqui, que eu estava falando sobre isso naquele dia. Não sei se vocês chegaram a ouvir essa parte, mas né, a 1 está correta, né? Está de acordo com o que a gente estudou, tá? Agora vamos ver as próximas. 2. O planejamento escolar é realizado no âmbito da escola e se caracteriza pelo preenchimento de formulários padronizados no âmbito de cada sistema de ensino, tendo em vista a necessidade de articulação entre este nível de planejamento e o ocorre no nível do sistema educacional. Tá certo ou tá errada? Errado. Tá errada. Por quê? Qual que é o erro aqui? Padronizada, alguma coisa assim. Essa questão de preenchimento de formulários, né? Formulários padronizados, isso não tem nenhuma legislação que trata disso. Então, isso aqui já torna a 2 errado, tá? O planejamento do ensino ocorre em nível local, está voltado mais especificamente às atividades a serem desenvolvidas pelos professores, a partir da definição nacional das expectativas de aprendizagem para cada série, ano escolar e disciplina. Ai, eu acho que está errada também. Por quê? Onde está o erro? Deixa eu até achar aqui onde a gente falou de planejamento. Não estou no direito aqui. Vamos lá, onde está o erro aí? Eu tenho tudo no caderno, aí quando eu quero, aqui, nível macro, planejamento do sistema. Uhum. Aí o segundo, planejamento escolar, realizado na escola. Ato de organizar as atividades de ensino e aprendizagem, determinada por intencionalidade educativa, envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos e o modo de agir dos educadores. Ah, tá. Esse é o planejamento escolar. Ah, tá. O escolar era o 2, né? E aí o planejamento de ensino é o 3. Aí o planejamento de ensino aqui, eu vou ler, tá? Nível micro. Atividades a serem desenvolvidas entre professor e aluno no cotidiano escolar. Aquisição do conhecimento, partir da realidade concreta. Plano de curso, plano da unidade e plano de aula. Então, na verdade, essa aqui, ó.
está voltado às atividades, né? Então, não são apenas as atividades que os professores desenvolvem, né? Então, ele vai envolver desde o planejamento de curso, né? Daquela disciplina. Então, por exemplo, eu trabalho com práticas de matemática, né? Então, eu tenho o meu plano lá trimestral com os conteúdos e objetivos. Isso aí já faz parte do planejamento de ensino. Então, ele vai envolver o plano de curso, o plano da unidade, né? Então, primeiro semestre, segundo semestre, né? O primeiro trimestre e o plano de aula, né? Então, ele não envolve só as atividades que o professor realiza com as crianças, tá? Por isso que ele não está certo aqui. E o terceiro, o planejamento de aula é desenvolvido em nível micro, e é de responsabilidade da coordenação pedagógica da escola, na medida em que as aulas dos diferentes docentes devem ser articuladas com toda a estrutura de ensino proposta pela escola e pelo sistema de ensino. Tá certo? Tá errado? Ai, tá errado? Por quê? Porque, deixa eu ver, tá falando aí que é... Aqui, né, a responsabilidade da coordenação Da pedagógica. coordenação, daí não Então, seria da coordenação só, né? isso é do professor, né? O coordenador Uhum. pedagógico, ele acompanha, né? Ele Aham. orienta, né? Ele faz aí todas as inferências, enfim. Mas a responsabilidade do plano de aula, né, é do professor. Inclusive, é uma das atribuições que está na função do professor lá na LDB. Então, aqui fica fácil, né? Alternativa letra A, só um que está correto, tá? Tem uma aula, tá, sobre essa questão do planejamento, daí isso que eu li para vocês, das 3 dimensões do planejamento, macro, planejamento do sistema escolar e de ensino, tá naquela aula. Agora vamos ver a última aqui, daí a gente vai começar a prova de TAI. As teorias curriculares mostram diversas interpretações e conceituações sobre aspectos distintos deste fenômeno. De toda forma, elas também apresentam confluência em vários outros aspectos. Assim, de acordo com as teorias do currículo, são elementos que compõem o currículo escolar. Tá? Então, vamos lá. O que compõe o currículo escolar? Os direitos e deveres dos alunos e professores, isso faz parte do currículo escolar? Não. Não. Isso está no regimento daí, né? Vai estar lá no regimento escolar, não no currículo. Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos? Sim. 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 Né? Os processos de avaliação que afetam a determinação dos conteúdos e dos procedimentos pedagógicos? Também, né? Inclusive tem alguns quadros curriculares, até o de Curitiba tem, né? E aí tem os critérios de avaliação já no documento, no próprio documento curricular, né? Então, além dele dar a orientação, ele também já traz ali os critérios de avaliação, tá? Então tá certo também. E os objetivos a serem atingidos por meio do ensino, né? Uhum. Com certeza. Inclusive a BNCC, ela está organizada por objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então aqui tá fácil, 2, 3 e 4. Ó, isso que eu tô, claro que daí quando eu tô fazendo prova, eu não vou pintando, mas eu vou riscando, tá? Tipo assim, eu já risco um que eu tenho certeza que tá errado, vou fazendo, circulando os que eu sei que estão certos, aí os que eu tô em dúvida, quando eu tenho dúvida, quando é questão assim de que a gente tem que associar mais de uma resposta, né? Eu deixo aquele em branco ali, e aí assim, não, esse aqui eu tenho certeza que tá errado, eu já elimino e vou procurando, né? Uhum. Para decidir aí o que às vezes tá mais coerente, né, com aquilo que eu tenho certeza que tá certo. Nem sempre eu acerto, tá? Mas geralmente dá Pode certo. só voltar ali na outra questão, que eu tô me arrumando aqui para sair, mas eu fiquei Desculpa, com uma dúvida ali. pode falar. A do planejamento? Isso. Tá, pode Tá, falar. então a primeira, ali era só a primeira que era verdadeira, né? Hum? Era.
Aí as outras ali era errada a quarta por causa da coordenação pedagógica, né? Que era só E, responsabilidade deles. A 13 é errada por quê? porque o planejamento de ensino, ele não envolve só as atividades que são desenvolvidas pelo professor. Ele envolve o... Quer ver, ó? Cadê? Eu acho que era a equipe pedagógica, né? Não, ele envolve o plano de curso, o plano da unidade e o plano de aula. Ele tem três planejamentos, né? Ele é composto por 3 planejamentos, tá? Plano de Tá, curso, plano da unidade e plano de aula. O planejamento de ensino. tá, então ele não é desenvolvido só pelos professores, é isso? Não, daí outro. Isso. Tá. E o 2 ali, O planejamento. o errado tá a questão do formulários padronizados, Uhum. né? Tá. Então tá. E aí, Ok. tipo, o planejamento de aula, ele é um dos elementos do planejamento de ensino. Pelo menos pelo documento que a gente estudou aqui para que eu fiz o vídeo, tá? Uhum. Aí o planejamento. Aquela definição dali do planejamento de ensino estaria mais pro de aula, né? Aquilo que foi colocado no 3. Isso, exatamente. Entendi. Uhum, Obrigada. tá bom. Beleza. Então, vou fechar essa prova aqui. A gente termina ela. Opa, vou abrir, já deixei aberto aqui, a DITAI. Vocês têm essa prova? Eu mandei para todo mundo, né? Mas eu posso mandar de novo, se vocês quiserem acompanhar ela agora, mais fácil, se relaxar. Querem que eu mande ou não precisa? Posso ir lendo aqui como a gente está fazendo. Então, eu Pode não ler estou aí, eu podendo, tô... na verdade, professora, abrir ela em outro. Oi? Eu não tô podendo abrir no Note a prova. Ah, tá. Eu Então, só tu vai estou acompanhando acompanhando pela a leitura aí. Então, tá bom. Ó, então, a gente vai pular algumas questões. Por exemplo, aqui, essa que é sobre licitação, isso não, nessa prova não foi cobrado, né? Nem TAI, nem pedagogo. Então, vamos começar pela 12 aqui. E deixa eu pegar essa prova para eu acompanhar. Então, vamos lá. Lei 8.112, tá? De Uhum. acordo com a Lei 8.112, de 90, o exercício efetivo no cargo público dar-se-á. Então, vamos lá. Vamos ver o que está certo e o que está errado, porque está errado. Então, ó, quando que a pessoa é obrigada a começar o seu exercício, né? Efetivar Uhum. o exercício lá no cargo. Obrigatoriamente no ato de assinatura do termo de posse. Não. Não. No máximo até 5 dias contados da data da posse. Não. Não. No máximo até 15 dias contados da data da posse. Isso aí. Acho É esse aqui, né? É isso aí. Então, esse aqui é fácil. Esse mamão com açúcar, esse a gente tem que decorar, hein? Isso aqui não foi a primeira prova que eu fiz. mas eu me lembro que eu me confundi, porque parece que a pessoa, quando sai o nome dela, ela tem até 30 dias para ir, né? Mas depois que ela toma posse para trabalhar mesmo de vez, ela tem mais 15, é isso, né? Isso, exatamente isso. Tem até um nome aqui, quando sai aquela questão do provimento da. Cadê? Acho que sai a nomeação, a pessoa pode levar 30 dias, mas depois da posse só mais 15 no máximo. A posse ocorrerá. Ah, tá. Isso. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados do ato do provimento. Então, quando sai lá o edital convocando, ele tem 30 dias para ir lá e assinar a sua posse, tá? A posse em cargo público dependerá da prévia inspeção médica legal. A posse do cargo público se efetiva pela assinatura de termo específico. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados a partir do dia da posse. Então, é exatamente isso, Fábio. Tá? Então, 30 dias contados, saiu o ato de provimento, né? Saiu a convocação, ele tem 30 dias para tomar posse. E daí ele tomou posse, 15 dias para entrar em exercício.
Ó, a posse só será considerada efetiva se o servidor for previamente declarado física e mentalmente apto ao exercício do cargo. Por isso que sempre tem que passar ali pelo exame médico. Vou deixar aqui que essa revisão aqui é justamente numa daquelas fotos que eu te mandei, tá bem a sequência dessa prova aqui, que eu fui revisando e anotando. Tá, vamos lá. Processo administrativo. Então, aqui tá fácil, né? Esse aqui não é nem 30, nem 45 dias, nem 5, é 15. Processo administrativo. Sobre o processo administrativo, no âmbito da administração pública, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Essa eu errei quando eu fiz. Letra A. O processo administrativo será sempre iniciado mediante provocação do interessado? Não. Então, A palavra provocação aqui já, né, nada a ver. Letra B. Não cabe recurso do indeferimento da alegação de suspeição. Ai, agora eu fiquei na dúvida, porque eu acho que cabe sim. Ele quer a correta, vamos indo então. Tá, não cabe recurso do indeferimento da alegação de suspeição. De ser suspenso? Indeferimento. Tá, vamos pensar. C. O reconhecimento de firma é exigido apenas quando houver dúvida de autenticidade, podendo haver previsão legal diversa. Essa, correta. Eu tinha marcado essa também. Correta. É correta, tá né? errada. Agora eu decorei. Não, amor, tá errada essa. Não, tá certa. E o que é? Eu errei outra. Tá certo. Desculpa, ai, meu Deus do céu, eu tô com a prova que essa É porque tá eu tinha errado essa, e agora eu sei que é verdade. Eu também errei essa e essa tá certa. Quer, filho? Pode fazer. Pode, faz com o pai. Tá, letra D. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meio ilícitos, salvo quando produzidas sobre comprovada boa-fé. Não pode nunca prova ilícita, nem com boa-fé, nem com má-fé, nada. Nem com má-fé, perfeito. Esse aqui tá fácil. Esse aqui que eu tinha marcado a letra E, eu marquei errado. A administração pública pode motivadamente adotar providências. Pode, filho. É que chegou uma pipoqueira nova e ele quer fazer pipoca com o pai. Certo. A administração pública pode motivadamente adotar providências acauteladoras em caso de risco iminente, garantindo o direito de prévia manifestação do interessado. Essa aqui, na verdade, quando eu fiz, eu chutei, tá? E eu errei. Ó, meu marido tá aqui tá corrigindo a gente aqui. Mas a certa, então, é do reconhecimento de firma, tá? Mas por que essa aí tá errada? Agora eu não lembro. Tá bom, por que tá errada, pai? Porque ele falou que medida cautelar é da justiça, não é da administração pública. Ah, bom. Ele é milico, ele sabe, ele manja de processo administrativo. Eu só fiz 1 ou 2 bem breves. Não, eu nunca participei, na verdade, né? Apesar de já fiquei na prefeitura de Joinville 17 anos, mas nunca participei de processo administrativo. Então, para mim é só estudar, assim, vi acontecer, mas nunca fui parte, nada, né? Então, enfim, beleza. Beleza essa? Podemos ir para a próxima? Sim. Tá, então, 14. Sobre as pessoas jurídicas no Código Civil Brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A qualidade de associado é intransmissível, não podendo o estatuto dispor o contrário. Letra B. As associações são constituídas para fins não econômicos, havendo entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Letra C. Havendo defeito no ato constitutivo de pessoa jurídica de direito privado, o direito de anular a constituição da pessoa jurídica decai em 5 anos, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Letra D. Nas associações, os direitos são iguais.
não podendo o estatuto dispor sobre categorias com vantagens especiais. E letra E, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Eu sei que é essa última aí, a letra E, que tá certa. Agora vamos ir tentando ver o que tá errado nas outras, para lembrar. Quando eu fiz essa questão, eu acertei, porque eu fui até pela lógica da pergunta, assim, né? Pessoas jurídicas. Sim, também. Aí a existência legal das pessoas jurídicas, eu achei que. E aí era o que estava certo mesmo, né? Deixa eu ver, dessa aqui eu nem anotei. Deixa eu só pegar aqui na parte do Código Civil, para a gente ver o que está errado. Vamos batendo ali para ver desde o início, que acho que a gente mais ou menos lembra. A qualidade do associado, associações, união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas. Então, aquela ali já está descartada. Então essa aqui já está errada, né? Aí aqui também, para fins, as associações, tá certo aqui, são constituídas para fins não econômicos. Havendo, aí também aqui, ó, obrigações recíprocas. Na verdade, não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas. Não há. Não há. Pela lei, não há. Aí aqui, esse aqui eu tenho que ver. Havendo defeito no ato constitutivo de pessoa jurídica de direito privado, deixa eu achar onde está aqui o direito privado. Fundações, é que daí nem tudo eu anotei. As pessoas jurídicas são de direito público, interno e externo, e de direito privado. Havendo defeito, o direito de anular a constituição da pessoa jurídica. Como assim? Hã? Não, mas eu não sei do que está falando. Não, a assinale é correta, eu acertei essa. Não há o quê? Ah, isso, aham. Não, sim, essa aqui eu já sei. Não, não era essa. Ah, meu marido... tem gente que tem várias categorias, conforme paga mais, tem mais direitos ali, né? Mais acesso. Por isso que ele está tentando ajudar aqui. Mas ele, enfim, havendo defeito no ato constitutivo de pessoa jurídica de direito privado, o direito de anular a constituição, talvez seja o prazo aqui, vou até jogar no Google para ver o que está errado aqui. Talvez seja o prazo, porque ele é de 5 anos. Ah, já sei, vou pegar aqui no que concurso, que ele já vai explicar os comentários aqui, vamos ver. Revisar. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas com a inscrição do ato constitutivo do respectivo registro, procedida quando necessário. Tá, mas o que ele está falando ali? Não, essa é a certa. Vamos ver se ele vai falar alguma questão do que está errado. Ah, aqui, ó. Ah, essa aqui foi ótimo. Letra A, o estatuto pode, né? Porque ele diz que não pode, pode. Aí a B é porque não existem direitos e obrigações entre os associados. Letra C, estava certo o prazo, é de 3 anos, e lá está 5. Depois vou até anotar isso aqui. A letra D pode dispor de forma diferente. Lá ele diz que não pode dispor de forma diferente. Pode sim, né? E a letra E é o correto. Beleza? Então, aqui, ó, não podendo o estatuto dispor. Então, podendo o estatuto dispor sobre categorias com vantagens especiais, tá? Beleza. Podemos para a próxima? Sim.
Agora, os remédios constitucionais. Isso aqui também, quando eu fui fazer, eu falei, Jesus, que eu nunca escutei esse termo, remédios constitucionais. Fui até procurar o que é. Ó. São instrumentos ou ferramentas jurídicas previstas na Constituição Federal com a finalidade de impedir ou evitar ilegalidades ou abuso de poder. Aí, quando a gente sabe o que é remédio constitucional, fica mais fácil para responder a questão. Então, vamos lá. Sobre os remédios constitucionais previstos pela Constituição, assinale a alternativa correta. Letra A. Quando o cidadão deseja retificar dados ou assegurar acesso a informações constantes de bancos de dados de entidades públicas ou governamentais, o instrumento correto é o habeas data. O habeas corpus é cabível para a tutela da liberdade de locomoção quando não for possível o uso de habeas data ou da revisão criminal. A ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país. Letra D. O mandato de segurança pode ser impetrado para assegurar direito líquido e certo, facultando-se a impetração concomitante de habeas corpus e habeas data. E letra E, o mandado de segurança e o habeas corpus existem somente na forma individual. Não, essa E já está errada porque pode ser coletivo, né? Isso. Eu tinha marcado o meu conceito de habeas corpus e habeas data. Vamos ver se eu vou achar. Mas, enfim. Mas é a letra A, né? É a letra A. Correta é A, né? Aí eu já sei que o habeas data é para isso aí, para regularizar informações, né? Agora, vamos ver o que está errado no resto, que aí a gente já viu que está errado e por quê. Vamos ver se eu acho essa questão ali no... Vou tentar. E ver se eu acho ela, que daí eles já trazem a... Posta certinho. Vamos lá, comentários. Meu Deus, o que eu estou usando esse concurso? Ó, letra A, correta. Detalhe, cabe habeas data para acesso à declaração perante a Fazenda e não cabe habeas data para o acesso a PAD, não sei o que é. O remédio é MS. Eu não sei o que, também não sei o que significa. MS, me ajudem aí. A B está errada, porque liberdade de locomoção, habeas corpus, se for para manifestação, Agora ele falou de novo CMS. A C errada, ação popular, somente cidadão, contrato lesivo ao papa meio moral. É que é uma coisa muito do direito, né? Aqui, papa meio moral ele é um mnemônico. Patrimônio histórico-cultural, patrimônio público, meio ambiente e moralidade administrativa. Aí aqui é D, MS é residual, ou seja, só cabível quando não for o caso de habeas corpus ou habeas datas. Qual que é a D? Só deixa eu ver, eu não estou pegando o que é esse MS. Mandato de segurança, eita. Agora vai ser mais fácil de entender, porque eu não sabia o que era MS. Ó, a letra A, o remédio é mandato de segurança, tá? Então, na B, liberdade de locomoção, habeas corpus. Se for para manifestação, é mandado de segurança. A letra C, ação popular, somente contrato lesivo ao patrimônio histórico-cultural, patrimônio público, meio ambiente e moralidade administrativa. A letra D, mandado de segurança, é residual, ou seja, só é cabível quando não for o caso de habeas corpus ou habeas data. E aí, há mandato de segurança coletivo com previsão expressa na Constituição Federal.
Atenção, em 2020, o Supremo Tribunal Federal concedeu um habeas corpus coletivo, todavia, diante da ausência de previsão legal, o tema é bastante controverso, uma vez que não faltam decisões monocráticas da própria Corte, denegando o prosseguimento. Se atentar, portanto, ao comando da questão, né? Tem que ver o que a pergunta está falando, tá? Enfim, depois dê uma olhada aqui nessa, que aí ele vai trazer vários comentários legais, ó, para a gente entender melhor, né? Porque assim, gente, isso aqui é muito, muito do direito, né? É. E assim, eu particularmente, meu Deus do céu, partiu para esse lado aí é só na decoreba mesmo, sabe? Ou na intuição, né? Tipo, esse aqui eu acertei na intuição. Porque tem umas coisas assim que, enfim. Vamos para 16. Por que a 16 eu não marquei aqui? Certo, eu acertei. Ah, não, acho que ela foi anulada. A 16 foi anulada, tá? Vamos para 17. Sobre o tema da responsabilidade civil, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos ver o que está errado. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Letra B. É subjetiva a responsabilidade do tutor ou curador por atos de seu pupilo ou curatelado que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Letra C. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. D. A indenização é medida de extensão do dano, mas se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir a indenização. O direito de exigir reparação e obrigação de prestá-lo transmitem-se com a herança. Então, vamos lá. O que está errado? Qual que foi a última mesmo da herança? O direito de exigir reparação e obrigação de prestá-la serão transmitidos aí com a herança. O que está errado? Acho que é B, né? É a B. Por quê? Não é subjetiva? Eu acho que é a responsabilidade do tutor, né? Ela não é subjetiva, eu acho que é isso. Ela não é subjetiva, né? Por isso que ela tá, por isso que ela tá errada. Mas já que a gente está hoje questionando os universitários, vamos ver aqui. Que para mim também não é. Vamos ver. Comentários. Ah, não entrou. Ah, acho que não vai dar. Ele não tá. Vamos ver os comentários aqui. É subjetiva a responsabilidade do tutor, tarará. Tá, vamos ver o porquê que essa está errada. Aqui, é objetiva, então. Então, não é responsabilidade subjetiva, é responsabilidade objetiva, tá? Só para a gente anotar aí. Beleza, vamos continuar. Em relação a essa aqui, agora eu decorei. É a 18? É a 18.
Em relação aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa que indica somente crimes próprios quanto ao sujeito ativo. Então, vamos lá. Crimes próprios quanto ao sujeito ativo. Peculato, corrupção passiva e tráfico de influência. Corrupção ativa, corrupção passiva e tráfico de influência. Corrupção ativa, advocacia administrativa e prevaricação. Peculato, corrupção passiva e conclusão. Corrupção passiva, prevaricação e tráfico de influência. Alguém? Acerta essa aqui, tá? Porque quando a gente fala somente os crimes próprios quanto ao sujeito ativo, é o crime realizado exclusivamente pelo funcionário público, pelo servidor. Então, o peculato é do servidor, a corrupção passiva é realizada pelo servidor, e a conclusão também. A corrupção ativa é o servidor fazendo por outro, que está fora, né? O outro vai exercer a corrupção com aquele servidor. O tráfico de influência, a mesma coisa. Então, esses 3 crimes, eles são cometidos do servidor para a administração pública. O que é a concussão mesmo? Eu não me lembro. A concussão... O peculato é você se apropriar de... roubo. O roubo, né? Peculato eu chamo de roubo. Isso. Daí, a corrupção ativa... Já vou chegar na conclusão, tá? Tá. A conclusão é quando ele exige para o outro uma vantagem indevida, de forma direta ou indireta, tá? Quando ele exige, eu só vou tirar essa certidão aqui se você fizer tal favor para mim. Então, ele está exigindo a conclusão. Deixa eu ler aqui para vocês aqueles vídeos. Não sei se foi a Fábio que falou que não gosta da voz daquela professora. Mas eu vou ter que assistir ela e bem quietinha ainda. Não, eu boto ela no rápido. Eu falei, né? Eu só assisto vídeo. Até os meus eu não aguento me ouvir normal, assim. Eu tenho que botar no 2.0 o meu. E os dela também. Eu boto no rápido, eu aprendi um monte com aquela professora. Cadê? Eu queria falar da corrupção. Aqui. Corrupção. A passiva. Porque tem uma coisa que é assim, então a concussão é quando ele exige, né? E tem uma outra tem uma que ele não exige, mas o nome parece que sim, é ativa, será? Calma. Ou é passiva? O peculato pode ser doloso ou culposo, tá? Aí, culposo é quando ele... Deixa eu pegar o meu resumo, porque eu vou saber explicar melhor, não vou falar besteira. Cadê? Não tá aqui, poder jogar na Constituição. Aqui. Peculato. Primeiro, ele somente é praticado pelo funcionário público. Doloso, ele é intencional. Culposo é quando ele ocorre por uma negligência. Você, enquanto funcionário público, deixou de fazer alguma coisa, né? E aí acabou se apropriando, né? Por negligência ou imprudência, tá? Então, doloso é intencional, culposo é negligência ou imprudência. Aí tá, a conclusão é quando exige. A prevaricação é quando você dificulta. E aí a prevaricação, ela sempre vai atender um interesse pessoal. Então, por exemplo, você tá com preguiça ali, você não gosta, não vai com a cara daquela pessoa, daí você fica enrolando para fazer aquilo. Isso é prevaricação, tá? A condescência criminosa é quando tu vê alguém fazendo uma coisa errada e você não comunica ao teu superior. Então, você deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo,
ou não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Daí é condescência criminosa. Aí tem um que é a mentira, que eu não marquei o nome aqui. A prevaricação é dificultar. O que mais? Excesso de exação é quando você, o funcionário exige. Ah, tá, eu já tinha falado, né? Do exige. Excesso de exação. Ah, tá, não. Eu tinha falado da conclusão, é quando você exige. No excesso de exação, você exige e você humilha e abusa ainda do cidadão que você está cobrando. Então, ele é mais grave ainda do que a conclusão. A conclusão você exige. No excesso de exação, você exige, humilha e abusa, tá? A violação de sigilo funcional é a fofoca. A corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outra pessoa, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão da função, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Essa é a corrupção passiva. E daí tem a corrupção ativa, que daí é quando de fora. Eu tinha uma anotação da corrupção ativa, agora não estou achando aqui. Mas, enfim, é isso. Aí tem abandono de função, advocacia administrativa, que é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado. Esse quadro aqui, ó, eu botei lá no grupo, eu posso mandar de novo, se vocês quiserem. Ele é ótimo também, é um resumo ótimo de cada um dos crimes. Isso, manda para nós. Eu mando. Eu já tinha colocado, mas eu mando de novo para revisão agora, tá? Beleza, vamos para frente, então. Fazer mais. Vamos terminar, então, vamos terminar as duas de legislação. Aí, na próxima aula, a gente faz as específicas. 19. Deixa eu pegar aqui minha prova. Essa é fácil. Considere que o senhor fulano de tal, servidor público, que se encontra em férias, pega emprestado o veículo de sua repartição para utilizar durante as férias com sua família. Qual é o crime contra a administração pública por ele, em tese, cometido? Peculato, prevaricação, corrupção ativa, condescência criminosa ou tráfico de influência? O que vocês acham? Essa é fácil. Peculato. É o peculato, né? Porque ele se apropriou. Eu quero lembrar aqui o que é o tráfico de influência. Deixa eu ver se eu tenho nesse quadro aqui. É nesse quadro que eu... Licitação, contrabando, prevaricação, advocacia. Tá, eu não tenho aqui o tráfico de influência, mas eu vou... Depois eu mando para vocês lá na sala de aula junto com isso que eu vou ver. Tá, então vamos lá. Então aqui, o crime é peculato. Então, recapitulando. Prevaricação é quando você enrola ali, né, por... envolvendo o interesse pessoal. Corrupção ativa, quando ocorre essa questão da corrupção, daí de dentro para fora ou de fora para dentro, do servidor público cobrando, né, uma vantagem lá, ou vem a pessoa de fora, oferece, o servidor aceita, né? A condescência criminosa é quando a gente não comunica, quando vê uma coisa errada, eu gravei mais ou menos assim, né? E o tráfico de influência eu vou... Agora eu estou em dúvida, tá? Mas aí eu vou pegar para vocês direitinho e vou mandar. Agora vi. Eu acho que é mais informações, assim, privilegiadas. Será? Algo assim. Vamos olhar já, então. Ter algum conhecido para intermediar alguma coisa, facilitar. Alguma coisa relacionada com a influência do cargo, com certeza. Interferir, né? Ah, olha só. Por isso que ele estava errado lá naquela outra. É um dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Então, é quando o particular... Vamos ler aqui.
solicita, exige, ó, já vou colar lá na sala de aula, tá? É um dos crimes, depois eu vou copiar, que esse tinha passado despercebido para mim. É um dos crimes, cadê? Praticados por particular contra a administração em geral. Consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para um trem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. A pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Então, tá aí tráfico de influência. Eita, meu WhatsApp está abrindo aqui, mas quando ele abrir eu já mando, já copiei, colei, eu já copiei, só falta colar, eu colo lá para você, tá? E eu também depois vou copiar isso. Agora a última. Sobre os crimes contra a administração pública e o conceito de funcionário público para fins penais, assinale a alternativa incorreta, que está errado, tá? Então, primeiro, letra A, equipara-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Letra B, equipara-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em partido político. Letra C, crime funcional impróprio é aquele cuja tipificação é alterada conforme tenha ou não o autor a qualidade de funcionário público, mantendo-se a natureza ilícita da conduta. Letra D. A crime de advocacia administrativa, quando o funcionário utiliza o cargo para patrocinar interesse privado perante a administração, inclusive quando o interesse defendido é legítimo. Isso aqui já está certo, né? Certeza. A pena é aumentada em 1/3 se o autor do crime contra a administração pública for ocupante de cargo em comissão. Esta é certa. Oi? Essa está certa. Certo. E a errada é a B, tá? A A e a B são parecidas? É que na A, tá? Função em entidade paraestatal. Ah, Que tá. são aquelas entidades públicas de... Cadê? Que eu acho que vai entrar, assim, tipo... Pessoas jurídicas de direito privado, sabe? Associações, sociedades, fundações, ou pessoas jurídicas de direito público interno. Eu acho que essa entidade paraestatal, porque vai estar relacionada ao Estado, né? Deixa eu colar aqui. Ah, copiei errado. E já vamos só descobrir bem certinho o que é esse paraestatal. Mas, assim, quando eu fiz a questão ali, eu acertei, porque eu imaginei, né? A pessoa lá trabalha num partido político, é contratada para trabalhar lá de secretária, né? Ela não é um funcionário público, né? Ela é funcionária daquele partido político. Então, eu fui nessa lógica e já eliminei, ó, exerce cargo, emprego ou função em partido político. Vamos ver. O conceito de entidade paraestatal. Paralelo ao Estado, atuam juntos sem se confundirem, fazem parte da iniciativa... Ah, então era como eu falei lá, da iniciativa privada, então são pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, né, mas aí organização religiosa não, né, direito privado, mas exercem atividades de interesse público, sem finalidade lucrativa, e recebem incentivos do Estado. Vou colocar lá também no... Olha a prova aqui.
Só que olha só, se a gente pegar o conceito de paraestatal, tá? Pegando, pelo que a gente achou ali, pegando as pessoas jurídicas de direito privado, contempla a associação, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Então, se fosse por essa lógica, o partido político é uma entidade paraestatal, né? Vocês estão me ouvindo? Aham. Estão pensando comigo? Aham. Ai, Cristo pão. É que no dia, como, por isso que eu gosto de errar a questão, sabe? Porque quando eu erro, eu quero entender por que eu errei. Aí, tipo, essa que eu acertei, eu fui para frente, né? E parei para pensar nas outras coisas, sabe? Fui para as outras, né? E quando eu erro, eu fico querendo entender por que eu errei. E aí aqui eu fui por essa lógica de partido político. E aí vamos jogar de novo, só para a gente entender o porquê disso. Vamos ver se lá no que concursos vai ter alguma coisa sobre isso. Às vezes um professor de direito explicando lá. Ai, que saco. Ó, vamos ver os comentários. Ai, Jesus, por que ele me tirou do... É porque eu já tô aqui, eu já tô usando esse... Eu tenho hora de atividade na escola, eu vou para o concurso fazer questão. Essa é a pergunta, né? Não, não é essa a pergunta ali. Não é a mesma pergunta. Ele abriu para uma pergunta diferente. Enfim, vamos tentar descobrir aí. Ó, tá vendo como o meu raciocínio não se equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Porque quando é autarquia, mesmo quando é tipo, isso eu estava vendo, tipo o Banco do Brasil, né? Que é uma paraestatal. Eles são regidos, eles não são regidos pela essa lei da administração pública, eles são regidos pela CLT, né? Porque eles não são considerados. Essa seria uma questão que caberia recurso, porque então, na verdade, está errada a A e a B. Estaria errada. Pelo que a gente está vendo na resposta aqui, a A também estaria errada, ó, não se equipara, tá? Beleza, meninas? Beleza, prof. Deu para queimar uns neurôniozinhos aqui, né? Deu. Como é bom. Uhum. A reta final, né, pra gente... E assim, ó, a Fábio já estudou comigo em outros, né? Mas a Fabiana, né? A Fabiane, quando me dá aqueles momentos mãe de nasce, é quando vem umas intuições, sabe? Ele veio ali, né? Dá uma revisada nisso, nisso, nisso. Daí eu vou mandando para vocês. Às vezes eu acerto, né, Fábio? Acerta quase sempre. Ah, então dei uma olhada lá naquele materialzinho que eu mandei. Eu já vou mandar agora o do ECA, tá? Para vocês. Tá. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Não sei porque eu tô com esse ECA na cabeça também. Vamos dar uma olhada, que às vezes vem questão aí para frustrar a gente do ECA, tá? E aí, segunda, 7h30, a gente continua essa prova. Beleza? Beleza, prof. Boa noite. Boa noite, Fabi. Noite. Beijo. Tchau. Tchau.